Fala galera, saudações rubro-negras, muito boa noite, Deco na área, mais uma resenha aqui, canal Deco SRN. Estamos aqui trazendo informações do Flamengo, do dia do Flamengo, que não conseguiu, vencer o Milionários depois de estar na frente por 1-0 com um jogador a mais e no final acabou sendo castigado com um gol em jogada de contra-ataque, por incrível que pareça, inacreditável o gol que o Flamengo tomou, mas enfim, vida que segue, agora corrigiu os erros. Se dentro de campo não foi o que o torcedor do Flamengo tanto imaginava, uma estreia com vitória na Libertadores, fora dele o Flamengo continua dando show na parte financeira, com algumas situações a debatermos aqui, questões de contrato, de Pixbet, Adidas, Flamengo conseguindo valores maiores e vocês saberão tudo em detalhes aqui no canal Deco SRN, além da questão da renovação de contrato do jogador Gabriel Barbosa, que segundo o Eric Faria, não caiu nada bem com algumas pessoas, palavras, pessoas do departamento de futebol, sobre as palavras do presidente Rodolfo Landim. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez aqui no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação. Tá bom, galera? Então, não esqueçam de deixar o seu like e também compartilhar com os amigos a nossa live, beleza? Então, pessoal, vamos começar aí falando sobre a questão do aumento dos valores relativos ao contrato do patrocinador master da Pixbet, tá? Informação trazida de maneira exclusiva pelo Mundo Rubro-Negro, fala que o Flamengo solicitou ao Pixbet uma igualdade no contrato do Flamengo, com os valores que a VaideBet está pagando ao Corinthians. E aí, seguindo uma questão de cláusula contratual, porém, o que diz nesse contrato é que se a Pixbet oferecesse um valor maior do que o valor oferecido ao Flamengo para algum outro clube do futebol brasileiro, a Pixbet teria que igualar essa proposta para o Flamengo, tá? Digamos, o Flamengo ganhando aí valores altos, 85 milhões de reais por cada ano, gerando 170 milhões de reais por 2 anos de Pixbet. Chegou o Palmeiras, conseguiu 200 milhões. A Pixbet teria que alcançar esses valores também para o Flamengo. Aí muita gente vai perguntar, pô, Deco, mas o que tem a ver a VaideBet com a Pixbet? Segundo informações do Mundo Rubro-Negro, a diretoria do Flamengo entrou em contato direto com a Pixbet, falando e expondo esses números do Corinthians, querendo a igualdade nos valores, quais são os valores do Corinthians que a VaideBet está pagando? Seriam 2 anos, 120 milhões, ou 1 ano, 120 milhões, agora não me recordo, mas eles querem ganhar anualmente 120 milhões. 120 milhões. E, segundo informações do Mundo Rubro-Negro, o Flamengo conseguiu convencer a Pixbet e a Pixbet pagará esse valor de 120 milhões por ano, em vez de 85 milhões, o Flamengo lucrando mais 35 milhões de reais em cada ano de contrato, tá? Ou seja, o que o Flamengo ganharia em 2 anos 170 milhões, agora ganhará 240 milhões, somando aí 70 milhões a mais em 2 anos de contrato. Excelente notícia para o torcedor rubro-negro, tá? Outra informação aí de mais dinheiro na conta do Flamengo, o Flamengo negociando uma renovação de contrato com a Adidas, depois de muito disse-me-disse, muitas situações. O Rodrigo Matos da UOL trouxe a informação que o Flamengo está a vias, de fato, de renovar o seu contrato com a Adidas, material de uniforme, etc. E o valor, que antes era 29 milhões de reais anuais, passaria para 44 milhões de reais, ou seja, 15 milhões de reais a mais, tá? Então,
essa é a nova proposta da Adidas, né? O negócio caminhando muito bem, segundo o UOL, Rodrigo Matos, para essa renovação de contrato. Com isso, a Adidas ficaria no Flamengo até o final de 2029, tá? Informações da UOL, ok? Então, mais dinheiro aí entrando na conta do Flamengo, aí vai ter que ser chamado o Conselho Deliberativo para conversar não, né? Para votar os valores, acredito eu, que serão aprovados. Muita gente falou de uma empresa italiana que ofereceria 100 milhões de reais, mas houve o questionamento de não ter grandes clubes, uma coisa esquisita. Enfim, aí resolveram agir no mais certo, que seria a Adidas com essa renovação de contrato. Beleza? Falar sobre a questão do Gabriel Barbosa, né? O Eric Faria, Grupo Globo, falou que não caiu nada bem as palavras do presidente Rodolfo Landim em relação à renovação de contrato do Gabriel Barbosa, que no departamento de futebol, enfim, primeiro falou que no Flamengo, né, na parte do futebol do clube, mas sinceramente a informação que eu tenho é que para os jogadores, cara, isso aí, né, pouco importa, aí é uma coisa pessoal de cada um, eles estão lá fazendo o trabalho deles, né, cada um vai ver o seu lado, né. O que pode ter acontecido, acho que o Eric até consertou, mas é a questão do departamento de futebol, né, que teria acordado em outubro, conforme o próprio Gabriel falou, e aí o presidente Landim resolveu voltar atrás. Entendo perfeitamente, né, a questão da palavra e tal, mas vamos ser sinceros aqui, alguém em sã consciência acha normal uma negociação em outubro, né, em valores altíssimos, com aumento salarial e tempo de contrato alto, 5 anos de contrato, para um jogador que, em 2023 não estava performando, nem entendia porque houve essa conversa em outubro de 2023 para fechar um negócio desse. E aí, como em 2024 ele fosse alcançar objetivos até agora, né, nada. Gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, né? Então, é uma coisa que nos preocupa bastante se isso realmente fosse fechado, da maneira que resolveram fazê-lo em outubro de 2023, que poderia, né, nos prejudicar bastante durante anos. Um jogador que não mostra sinais de melhora. Então isso preocupa. Qual era o certo? Era deixá-lo jogar em 2024. Que pode assinar um pré-contrato. Mas, sinceramente, alguém acredita que o Gabriel pode ser o mesmo jogador de 2019? Cara, acredito que ele possa fazer partidas como fez em 2022, que foi longe de ser o mesmo de 2019. E assim sendo, você não poderia renovar o contrato dele por valores altíssimos, com aumento e com uma extensão imensa, chegando até 32 anos. E do jeito que ele está performando até então, né, antes da suspensão. Então, sinceramente, cara, o presidente Rodolfo Landim, entendo, não é a primeira vez que isso acontece, falei até outro dia aí sobre a questão do Andrés Pereira, né, de ter voltado atrás e tal. Cara, eu acho que a diretoria do Flamengo precisa pensar antes, né? Pensar antes de fechar uma situação dessa, né? Então isso é extremamente preocupante, né? Mas o Rodolfo Landim agora mudou a opinião dele e só mediante, vai ter uma proposta aí, provavelmente parecida com anos, não sei, né? Mas os 5 anos, aumento, isso aí fora de cogitação. Tá? Então, aí o Eric trouxe essa informação, mas pelo que eu soube, em relação a jogadores, nada, né? Muita gente tá falando, é sobre jogadores, sobre o Flamengo, não, acredito que seja ali, no departamento de futebol do clube, tá? Então, cara, vida que segue, vamos ver como o Gabriel vai performar, o Flamengo fará uma proposta para ele, se ele vai aceitar ou não, né? Tem que ser mediante o que ele representa hoje, do que ele entrega hoje, a palavra seja essa, entrega dele. Eu acho que os dirigentes têm que pensar primeiramente no clube de regatas do Flamengo, no que é melhor para o clube de regatas do Flamengo. Se o Gabriel estiver performando, vamos fazer um contrato mediante o que ele está performando no ano de 2024, o que ele pode entregar, mas nunca 5 anos de contrato. Nunca 5 anos de contrato. Então fica aqui a minha opinião, né? E é isso, eu gostaria de saber também a opinião de todos vocês sobre essa questão aí
do Gabriel Barbosa, tá? Falar aqui rapidamente também sobre a questão do Flamengo de ontem, né? Ficou nítido também que o planejamento do Flamengo não foi bem feito, né? Porque a gente já sabia que o Flamengo poderia ter problemas na lateral direita. Ontem, um volante da base entrando como lateral direito. Não tínhamos 2 laterais direitos de ofício no banco de reservas, né? A questão de um substituto para o De La Cruz. Não tem um jogador parecido com o De La Cruz no elenco, né? A característica do Alan é totalmente diferente. O jogador que poderia jogar mais à frente é o Eric Pulgar, né? Um jogador para o lado direito do time do Flamengo. Há necessidade, né? O Bruno Henrique até começou bem com 2 lances importantes, mas depois caiu muito de rendimento. O Luiz Araújo é um bom jogador para compor o elenco. A gente teria que ter um jogador indiscutível ali naquele lado direito, não temos. Ou seja, mais uma vez o erro de planejamento. O Flamengo vai ter que contratar agora de urgência algumas posições, porque a Copa América acaba no dia 14 de julho e dia 10 reabre a janela. Ou seja, o Flamengo vai ter que emergencialmente contratar alguns jogadores, né, para que esses possam jogar, né, durante a Copa América. Sabemos que não serão da mesma qualidade, assim, característica, qualidade, né, vamos ser sinceros, dos que poderão vir da Europa na metade do ano, e aí sim com a volta dos jogadores selecionados. Entendeu? Então isso aí não é surpresa para nenhum de nós aqui no canal Deco SRN, nem para vocês que a gente comenta isso aqui todos os dias. Beleza? Então, galera, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Amanhã estamos de volta, tem live, tá? De tarde e de noite com debate, tá? Então peço a galera para se inscrever aqui no canal Deco SRN, deixar o like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação. A gente precisa aí da ajuda de vocês. Chegamos a 324 mil inscritos para chegarmos logo a 400 mil inscritos. Falou? Então, um forte abraço para vocês. Boa noite. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.